Hello, wie geht's? Vamos para mais uma aula ao vivo aqui, prática. Muito bem. Vamos falar hoje sobre trennbare Verben, verbos com aqueles prefixos separáveis. Eu, quando conheci esses verbos com prefixos separáveis, eu tenho que confessar, eu fiquei meio assustado. E geralmente a maioria dos alunos ficam também, porque onde já se viu, né? Separar um pedacinho do verbo na hora de conjugar. Mas existem esses verbos em alemão. E não é assim tão difícil como aparenta à primeira vista. Depois que você se acostuma com ele, se torna normal como os outros verbos. Mas tem um pequeno detalhe que nós vamos falar aqui na aula hoje para isso ficar mais fácil para você entender e poder utilizar esses verbos corretamente. Muito bem. Um verbo, por exemplo, que tem esse prefixo separável, é o verbo einladen. O verbo einladen, que significa convidar. Então, por exemplo, nós temos aqui, vou colocar aqui, ó, einladen. Ok? Então, esse ein aqui, ele é o prefixo do verbo. Einladen. E na hora que a gente conjuga ele separa. Então, por exemplo, se eu digo, eu convido, então, ich lade, por exemplo, eu convido meu amigo. Ich lade meinen Freund ein. Assim. Então, veja que aqui está o verbo e o prefixo do verbo, ele sempre vai para o final da oração. Então, ele separa aqui e vai sempre para o finalzinho da oração. Ich lade meinen Freund ein. Eu convido o meu amigo. Ok? Então, mais uma vez, reforçando. Verbos com prefixos separáveis, eles separam na hora de conjugá-los e o prefixo sempre vai para o final da oração. Tá? Fica só a raiz do verbo aqui, ó. A raiz do verbo fica na segunda posição. E o prefixo no fim. Ok? Isso acontece com todos os verbos que têm um prefixo separável. Vamos ver mais um exemplo aqui. Ah, sim, mas antes de continuar, eu queria que você já deixasse o seu joinha aí e no final do vídeo deixe o seu comentário, que ele é muito legal. De preferência, faça uma frase com um verbo separável. Então vamos lá. Por exemplo, eu te convido. Ich lade dich. Aliás, eu não te convido. Vamos pôr na negativa. Ich lade dich nicht ein. Eu não te convido. Então, mesma coisa. Ich lade dich nicht ein. Uma frase afirmativa, uma frase negativa. Vamos fazer também uma interrogativa. Por exemplo, vou usar na forma formal, ok? Laden Sie mich zum Essen ein. Aqui. Laden Sie mich zum Essen ein. Então, quando é pergunta, o verbo vem na primeira posição. Daí pergunta, primeira posição. E o prefixo continua no finalzinho. O senhor me convida para comer? Ou a senhora, tanto faz. Né? Aquele você mais educado. Laden Sie mich zum Essen ein. Ok? Então, sempre assim. Vamos ver um outro exemplo. Vamos apagar isso aqui rapidinho.
Vamos apagar aqui. Então, já conheceram o verbo einladen. Vamos pegar aqui o verbo começar, que é anfangen. Mesma coisa, o verbo anfangen, o verbo começar, tem o prefixo aqui, ó. Então, por exemplo, ich fange meine Arbeit an. Eu começo meu trabalho. Ich fange meine Arbeit an. Então tá aqui, ó, verbo, a raiz do verbo na segunda posição e o prefixo vai para o finalzinho. Que nesse caso é o an. No verbo einladen era o ein, o prefixo, né? Esse prefixo pode mudar, tá? Tem vários prefixos. Então, o prefixo vai sempre para o fim. Ok? Sehr gut. Vamos ver uma frase negativa. Vamos usar o nós aqui, ó. Wir fangen das Buch o nicht aqui, dá para aproveitar. Nicht an. Nós não começamos o livro. Wir fangen das Buch nicht an. Então, prefixo no final, verbo segunda posição. Aqui eu começo o meu trabalho e aqui nós não começamos o livro. Wir fangen das Buch nicht an. Interrogativa. Na forma formal de novo. Fangen Sie. Fangen Sie die Sitzung an. O senhor começa a reunião? Então, interrogativo, primeira posição. E prefixo no final. Fangen Sie die Sitzung an. Ok? Sehr gut. Muito bem. Agora, vamos ampliar isso um pouquinho. Então, veja, quando ele é o verbo está conjugado, eu começo, nós começamos, o senhor começa, então ele separa o prefixo e o prefixo vai para o final. Quando nós temos dois verbos, daí ele fica inseparável. Por exemplo, eu quero, ich will, ich will die Arbeit anfangen. Ó, nós temos dois verbos. Eu quero, ich will. Começar o trabalho. Então, o segundo verbo sempre fica no final da oração. Quando a gente tem aqui um verbo modal, ele fica sempre no final da oração sem ser conjugado. Ou seja, ele fica no infinitivo. Ele fica no infinitivo. Nesse caso, o prefixo fica tudo junto. Como em português, ó, começar, está no infinitivo. Eu quero começar o trabalho. Então, ich will die Arbeit anfangen. Ok? Então, quando nós temos dois verbos, daí não separa o prefixo. Ele só separa o prefixo quando ele está sozinho, quando a gente conjuga ele. Mesma coisa se fosse o verbo einladen. Vamos tirar aqui, ó, fazer esse exemplo com einladen aqui. Vamos mudar até esse verbo aqui, ó, para vocês. Vamos mudar tudo aqui, ó. Vamos pôr ich kann. Eu posso. Ich kann. Esse aqui é o meu K, tá? Tem a perninha para dentro. Parece um H, mas não é H, é o K. Ich kann dich nicht einladen. Einladen.
Ó, eu não posso te convidar. Então tem o verbo poder, eu posso. Negativo, eu não posso te convidar. No infinitivo, tudo junto no final. Dois verbos, então de novo, dois verbos, o segundo verbo fica no infinitivo no final. Combinado? Sehr gut. E vamos ver mais um verbo então, para deixar bem claro isso. Deixa eu apagar rapidinho. Aqui. O sujeito eu vou até usar ali. E apagar aqui, ó. Vamos pôr aqui o verbo... por exemplo, weggehen. Weggehen. Que é ir embora. Ok? Ir embora. Tem a partícula weg, que é como se fosse o embora. Então, ich gehe, ó, ich gehe morgen weg. Eu vou embora amanhã. Então, verbo aqui, ó, segunda posição e partícula no final. Fim. Ok? Mesma coisa. Ich gehe morgen weg. Negativa. Wir gehen um 7 Uhr. Era negativa, né? Então tem que pôr um nicht aqui, ó. Vou pôr isso para mim aqui, ó. Wir gehen nicht um 7 Uhr weg. Então, mesma coisa, verbo na segunda posição, prefixo no final. Nós não vamos embora às 7 horas. Wir gehen nicht um 7 Uhr weg. Perguntando, na forma formal. Gehen Sie am Montag weg? Você vai embora na segunda-feira? Gehen Sie am Montag weg? Então, aqui faltou o N. Gehen Sie am Montag weg? Então, passou o verbo na primeira posição, partícula, o prefixo no final. E, mesma coisa, se tiver dois verbos, daí ele fica inseparável. Por exemplo, ich möchte, vou mudar o verbo modal aqui, ich möchte nicht früh weggehen. Aqui, ó. Então, um verbo modal, ich möchte nicht früh weggehen. Tudo junto no infinitivo. Eu não gostaria de ir embora cedo. Tá? Ich möchte nicht früh weggehen. Sehr gut! Espero que esse vídeo ajude você muito. Não esqueça de deixar o like e deixar o comentário aqui embaixo, ok? E se você quiser aprender mais alemão, fique de olho que de vez em quando eu estou realizando um grande evento chamado Intensivão do Alemão ou Semana do Alemão. E daí você pode participar uma semana inteirinha num intensivo mesmo para aprender de uma vez por todas, de forma mais fácil e prática assim, montando frases já desde a primeira aula. Então, sehr gut! Nos vemos na próxima aula. Tschüss!